Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao BMC Market desta segunda-feira. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time, eu, Alan Gani e Alexandre Cabral. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Focus reduz a expectativa de inflação e aumenta o PIB pela 13ª vez. Ciro Gomes chama Lula e Bolsonaro de forças do atraso e mantém a sua candidatura. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no BMC Marketing. Enquanto Alan Gani e Alexandre Cabral vão se posicionando aqui no estúdio, espero que ainda hoje. O dólar disparou hoje, marcado pela aversão a risco no exterior, enquanto no Brasil a reta final da corrida eleitoral colabora também para a cautela dos investidores. Lembrando que os mercados globais estão sob pressão diante do aperto monetário no exterior e das preocupações com a recessão. Na semana passada, foram anunciadas decisões sobre as taxas de juros dos Estados Unidos e também do Brasil. Queria aproveitar e mostrar aqui na tela, se o pessoal lá do Switcher puder compartilhar minha tela, eu queria trazer para vocês os números aqui do nosso mercado nesse momento. Deixa eu só ver aqui. Abre aqui. Olha só como é que está o Ibovespa nesse momento. Vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem como é que está o Ibovespa agora caindo 1,98%. Olha só como é que está o gráfico do Ibovespa nesse momento. Olha só a situação de Ibovespa nesse momento. Diminuindo aqui, a gente vai agora para o nosso monitor de mercado. Olha só a situação do nosso mercado nesse momento. Deixa eu colocar aqui em variação, só para a gente mostrar a situação. Aqui na sua direita, aqui ó, onde eu tô com o cursor, você vê só esses quadradinhos aqui que são de alta. E o resto aqui, tudo em baixa. Maior queda agora nesse momento é BTGP, a gente tá com queda agora de 5,67%. Tem aqui caindo também positivo, que hoje está negativo, hein? Olha a piadinha infame. 5,31% de queda. Tem 3R Petroleum caindo 5,09%, Natura 5,02%. Tem também Sabesp caindo 4,76%. Sul América com 4,62%, CVC com 4,59%, SLC Agrícola aqui caindo 4,56%. Vindo para cá você tem Pets caindo também, Redditor, Banco do Brasil, B3, Via, Gol, Pão de Açúcar, tem também Semig, MRV, Copel também, Eco Rodovias, BRF também. Ultrapar, aqui desse lado a gente também tem Azul, Apvida, Marfrig, Localiza, Carrefour, Arezzo também caindo, Uzi Minas, Eletrobras, Lojas Renner, enfim, você vê aí uma quantidade enorme aqui de ativos caindo nesse momento. Eu queria mostrar ainda na tela aí como você tá vendo. Opa, ficou preto aqui, fui eu. Mas quem está caindo quem está subindo nesse momento é IRB, com alta de 1,79%. Olha só, IRB. Qualicorp está subindo agora, deixa eu ver, 0,45%. E também Vale subindo aí, próximo da estabilidade, mas com alta de 0,06%. É isso. Pode voltar aqui para mim? Só conferindo aqui os outros, deixa eu ver aqui quantos que tem. Não, é só isso mesmo, são 3. Eu ia ver se tinha mais, mas eram só 3 mesmo. Alta, o dólar agora subindo 2,80%. O dólar chegou agora à casa dos R$ 5,41. Não sei se o Gani e o Cabral já estão prontos. Se estiverem prontos, pode colocar na tela, porque eu queria falar justamente sobre essa questão do dólar. Dólar agora que está passando aí dos R$ 5,40, R$ 5,41. Muito boa tarde para vocês. Estamos no ar. Opa, boa tarde, beleza? Muito boa tarde.
Tirando a gripe do inferno. Vixe, estamos ferrados, vamos pegar. Hoje... Eu tô até indo lugar. Repara que meu fundo é diferente do deles. A gente tá longe. Eu que pedi, eu fui solidário com meus amigos, eu falei... Obrigado, Cabral. É uma gripe, nada demais, sem febre, mas é gripe porque eu vou passar pra eles. Aí até me falaram, o Daniel pode passar, mas eu falei, pô... Como? Só se eu mudar um grande de lugar, entendeu? Mas aí... Cabral, obrigado por fazer o mínimo, né? Eu não entendi, perdão, obrigado. Obrigado por fazer o mínimo. Você pediu para ficar longe, obrigado por fazer o mínimo, né? Para poder proteger. Mas você sabe que eu acho que essa foi talvez uma das poucas coisas positivas da pandemia, foi esse legado. As pessoas acho que ficaram um pouco mais preocupadas em, tô gripado, vou usar uma máscara para não passar, verdade, vou ficar longe, né? Isso é verdade. Isso é bacana. Antigamente você via o povo espirrando na cara do outro, tossindo, na comida, né? E você vê, hoje muita gente usa, igual no Japão, né? Muita gente usa máscara por gripe, né? Eu acho que é o mínimo, né? Quando você está principalmente, não aqui, por exemplo, que a gente está longe um do outro, mas em locais fechados, né? É importante. Agora me fala uma coisa, Cabral, Gani, a gente está vendo aí um dólar disparando hoje. Qual que é o motivo aí aparente desse dólar? Então, eu estou tentando entender esse movimento de mercado aí desde manhã, né? Mas assim, para mim, o que está fazendo o preço é a eleição, a aversão ao risco devido ao cenário eleitoral. Como se tivesse caído a ficha agora. Nossa, a eleição está aí, chegou para valer. Será que quem que vai ganhar aí no primeiro turno? Uma cautela grande. Sabe por quê que eu vejo? Porque assim, o dólar está subindo e a bolsa está caindo. Então esse é um movimento meio que clássico de aversão a risco. O pessoal indo para moeda, para dólar, bolsa caindo de uma maneira generalizada, não saiu nenhum grande indicador hoje que veio abaixo do esperado, nenhum dado fiscal, nenhum dado inflacionário. E no mundo, né, lá nos Estados Unidos, a bolsa está subindo hoje, uma ligeira alta, se eu não me engano, certo? A bolsa está subindo, então... Já virou 1% de queda. Já está na queda agora? Já virou? Já. Então virou. Eu não tinha visto nem a alta, não vou mentir. Então assim, eu acho que soma essa... A gente vem numa semana de aversão a risco global, certo? Por conta de Fed. Por conta de problemas na China, mercado imobiliário chinês e agora ruídos na China, tensões geopolíticas, tem uma boataria aí que alguma coisa está acontecendo com o Xi Jinping, ninguém sabe direito em torno do governo dele. Aliás, isso daí virou conversa depois que o Cabral falou isso na sexta, né? Eu vi muita gente no Twitter. Já tem um monte de gente falando sobre isso. E aí... Eu sei que o cara está sumido até agora. Não deu uma aparição pública desde quarta, eu acho. Mano. Muito estranho. Terça ou quarta, o cara sumiu. Ok, pode não estar acontecendo nada, mas o cara sumiu. E tensões geopolíticas continuam, Rússia e Ucrânia, juntamente afetando a Europa. Então, tudo bem, esse cenário já está dado, né? Mas eu acho que o toque a mais é a véspera de eleição. Você acha que o mercado está preocupado com uma possível vitória do Lula no primeiro turno? Acho que sim. Essa é uma preocupação, né? Acho que sim. Eu vi uma pesquisa esses dias... Que se ele ganha no primeiro turno, ele ganha fortalecido, né? Qualquer um que ganha o primeiro turno ganha fortalecido, né? Só teve um caso da democratização que foi Fernando Henrique. Exatamente. Então qualquer um, pode ser Gani, Daniel, quem ganhar primeiro turno ganha mega fortalecido. Mesmo colado, que o cara foi capaz de ganhar de todos os outros somados. Pode ser, aquele padre maluco lá, que eu esqueci o nome dele. Pode ser ele, pode ser qualquer um. Ganhou, sai fortalecido. O padre Kelmon Bolsonaro? Eu pensei que ele ia desistir ao vivo da candidatura dele. Eu não assisti ao vivo. Eu vou mentir, eu assisti depois. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não muda o assunto. Não muda o assunto. A gente tem uma pauta aqui. Então vamos falar agora também do... Só que antes eu quero falar um negócio. Diga. Fala.
Quero falar o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Eu não vou compartilhar não, eu só quero verificar um número. Agora, e também essa semana, o que tem de indicador essa semana é uma barbaridade. Ó, tem ata do Copom, tem ata do FONC, tem discurso do presidente do Banco Central, tem IPCA 15, tem GPM, tem CAGED, tem uma série de dados de atividade econômica nos Estados Unidos, encomendas na indústria, PMI, confiança do consumidor. Então, assim, essa junta semana... Tudo com eleição, junta tudo com eleição. Junta com eleição, então é muito, sabe, é muita volatilidade. Olha, eu não sei como é que vocês estão pensando com relação à eleição, mas eu não vejo a hora disso acabar. Eu tô curioso pra caramba, mas se eu dar um passo atrás, a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos está saindo nesse momento a 3,886. Esse número não acontecia desde 2008. 3,886. 2008, quem não lembra, subprime. Então também tem isso. Também provavelmente não vamos estar tendo fuga de dólares. Vamos pensar friamente. Boca de eleição. Possibilidade de reunião extraordinária do Banco Central inglês para subir juros. Lagarde mantendo a metralhadora que acha que o pior não é ano que vem, ainda pode ser mais para frente. Jerome Powell fazendo discursos preocupantes pra caramba. Gringo ganhando lá fora em juros 5, 6% ao ano. Ele vai ficar no Brasil a R$13,65? Duvido, maluco. Não, Por isso que eu não consigo, desculpa, só para terminar, ver um X. O que é o X? Eu não consigo ver o Brasil derrubando juros antes de ir lá pegar o plano de voo. Lá ainda está subindo e aqui cair. Explode o dólar aqui. Né? Pô, explode a inflação de importado. Nós temos que estar fazendo o dever de casa muito bonitinho para o ano que vem, que eu acho que o ano que vem é pior que esse ano. Então, nós temos que estar bonito para poder conseguir sobreviver à turbulência. Que se a gente começar o ano fazendo besteira, a gente vai afundar junto. Mano. Sobre isso que você falou, tenho duas notícias. Uma, saiu agora há pouco que o Banco da Inglaterra divulgou uma nota aí afirmando que está monitorando os movimentos recentes do mercado e a reavaliação dos ativos financeiros locais. A nota foi uma resposta aos boatos de que o banco elevaria os juros em uma reunião extraordinária essa semana, para compensar a forte queda da libra esterlina. Mas, segundo a nota, o banco recebeu bem as medidas do governo para manter o crescimento da economia e lembrou que o papel do Banco Central é garantir que a demanda não supere a oferta de maneira a provocar mais inflação no médio prazo. Ou seja, o Banco da Inglaterra fez um comunicado surpresa e diz que não vai hesitar em subir os juros se for necessário, né? Sim. E eles ainda tem uma... Desculpa, não vai terminar, perdão. Você embalar o assunto, eu te cortei, desculpa. Vai lá. E lá ainda tem uma pequena vantagem, eu não tenho cada país com uma dor, né? Eles estão tranquilos, tá tranquilo que eu digo, inflação bombando, mas é uma economia que ainda está em emprego de 3 e pouco, não tem o problema de gás, mas não tão pesado que nem o continente. Eles, Escócia, ainda estão com um pouco de dever de casa melhor. Então, dá para subir os juros. Vai dar problema? Vai dar recessão? Vai. Mas muito menor do que a Itália, muito menor do que Grécia, muito menor do que vários do continente. Maluco. Rapadura doce não é mole, não. Vai arrumar briga com russos lá e todo mundo se ferrando. Isso aí, Cabral. E esse aumento dos juros lá na Inglaterra ajuda a conter essa demanda, inclusive demanda por energia. Porque se todo mundo... Energia... está em absolutamente tudo. O mundo é energia. Tudo. Até uma bomba. O que é uma bomba? Energia concentrada. Você está ali, a energia, quando explode, é aquilo. É energia, tudo é energia. Então, as revoluções do mundo passam por revoluções energéticas. Então é o seguinte, se começa a aumentar a demanda por energia na Inglaterra, porque, vamos supor, né, a demanda... você não sobe juros, então tem um pouco mais de demanda de serviços. Então o restaurante vai usar mais energia, o bar usa mais, o pub usa mais energia, a indústria usa mais energia, mas eles estão com problema de energia, com falta de energia. Então a subida de juros acaba também
pegando na questão energética, não um efeito primário de primeira ordem, mas de segunda ordem, entendeu? Por quê? Porque vai esfriar a demanda, o consumo, esfriando o consumo, consome-se menos energia, é por aí. Só que não esqueça que tem que combinar com os russos e com a OPEP, a teoria toda, né? Ah, sim. Porque os caras são doidos, vão lá consumir menos, então vou produzir menos. Aí o preço se mantém alto. Agora, no meio de todas essas informações aí, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, diz que a China é a única grande economia do mundo que terá crescimento maior em 2023 do que em 2022. Num quadro comparando as expectativas de expansão econômica, a entidade aponta desaceleração em todas as outras grandes economias e, pelas projeções da OCDE, a China terá um crescimento excepcionalmente fraco, de 3,2% nesse ano, mas medidas tomadas pelo governo em Pequim, que podem pesar até 2% do PIB para fortalecer o investimento em infraestrutura e em efeito de recuperação das restrições relacionadas à Covid-19 este ano, devem ajudar a recuperar o crescimento para 4,7% em 23. Para a OCDE, com os eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais frequentes e severos devido às mudanças climáticas e às secas na Europa e na China, há um risco, claro, de novos picos nos preços dos alimentos, que colocariam aí uma pressão crescente sobre a inflação e aumentaria a pobreza e a fome. E aí, Gani, o que você achou dessa notícia? Bom, e aí que, não sei, o mundo inteiro, a China vai crescer mais do que esse ano, porque realmente a previsão de crescimento da China esse ano pelo FMI é muito ruim, né? É 3,5%, que para padrões chineses é muito baixo. Mas veja que crescer também acima de 3,5%, e aí estão colocando 4,7%, já não é mais aquele mesmo crescimento do passado de China. Então houve uma mudança de patamar de crescimento econômico no mundo. Aquele crescimento de países emergentes, 4%, 5%, acabou isso daí, né? É muito complicado hoje. A China, que crescia 10%, 12% no passado, agora a gente fala em 4,7%, 3,5%. Esse ano o Brasil pode crescer 3,5%. Então eu acho que isso só mostra que o fato da China ser uma das poucas economias que vai crescer acima do que em 2022, né, comparativamente 2023 a 2022, já mostra que um cenário recessivo está dado. Porque é só a China. E mesmo assim, essa revisão da China para cima, não é porque 2023 está sendo excepcional, é porque 2022 foi muito ruim. E vai ser muito ruim por uma série de problemas. Incertezas no mercado imobiliário, política de Covid zero, com lockdowns bastante severos em várias cidades, o que paralisa a produção, e o problema também de falta de chuvas lá, né? Um problema hídrico afetando a energia novamente, e aí com menos energia você produz menos. Mas não é porque, você entendeu? Não é que a China está indo super bem em 2023, não, é porque 2022 foi muito ruim mesmo. A base de comparação é muito ruim. Algo a acrescentar, ou acabar? Não, o que eu vou tentar fazer para amanhã, não sei se vai ser fácil, qual é o arrasto estatístico do PIB chinês para esse ano? Está arriscado o PIB chinês esse ano crescer 0. Porque o arrasto estatístico veio tão alto, que aquele papo, ele manteve a velocidade da bola, mas a bola já não está subindo mais, ela está só mantendo alta. Eu vou tentar conseguir isso para amanhã. Porque 3% dá boa, está arriscado ser crescimento 0 na China. O que é crescimento 0? Devido ao modelo de cálculo, você soma 4 trimestres de um ano, os 4 trimestres do ano anterior. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, está arriscado ele estar produzindo esse ano a mesma coisa que já produziu em dezembro. No quarto tri. Mas como eu somando com o ano, dá impressão de alta, entendeu? O Rubão Dantas está perguntando aqui, olha, como que nosso cenário com a nossa taxa de juros estável, Estados Unidos, BCE e talvez China subindo juros pra caramba, pressiona para onde? Pressiona a curva longa para cima. Não muda BC, mas muda longa. Então na hora de emissão de dívida. Não na hora do dinheiro do dia a dia. Do dinheiro à vista não muda. Muda a emissão de dívida e aplicações de um ano para frente, 2 anos para frente. Boa. O Helder J. Menezes, ele pergunta aqui... Você que é o primo do Helder? Deve ser parente aqui.
Não sei se vocês sabem responder, mas o que vocês acharam da presidente da Itália? Ela tem o perfil do presidente Bolsonaro. Será que ela vai fazer a mesma economia como a do Brasil? Pergunta de leigo aí do Helder J. Menezes. Eu, sinceramente, preciso ler mais sobre ela. Eu sei que ela está à direita. Por exemplo, a primeira-ministra da Inglaterra, embora, né, esteja também à direita, tem muitas críticas em relação a ela, né? Mesmo a direita falando que ela é muito fraca, enfim. Então, não sei, preciso fazer mais essa lição de casa em relação a ela. Eu conversei ontem com um maluco que participou do meu 710 na sexta. Ontem, no comecinho da tarde, sobre a eleição italiana. Eu falei, e aí? Que abstenção maluca é essa, mano? Pô, metade da população não foi votar, aproximadamente, 46, 45. Ele falou assim, e ele é um cara que, esse cara que falou comigo, é a favor dela, é direita total. Ele falou o seguinte, a esquerda não foi. Então, nós ganhamos, sim, pelos votos, mas a esquerda não foi. Eu falei, e o que significa isso na prática? Ele significa que ela tem o Congresso na mão, mas ela pode ter muita rebelião em rua. Ela pode ter movimento de rua forte, que foi aquele que não foi votado nem a favor nem contra ela. Que é o cara que já desanimou da política. Então ela vai ter que saber articular muito bem o Congresso para evitar que esse movimento de rua atrapalhe a vida dela. Então sim, ela ganhou, parabéns para ela. Ele falou, pô, gostei, mas ela ganhou muita coisa por mérito dela, mas muita coisa é que o candidato da esquerda, ele tinha um voto, mas o cara não foi votar. Tanto é que você pega o mapa, ele falando, né? Os locais que tem mais buraco é tradicionalmente ambiente de esquerda. Então ele falou, o Congresso está na mão dela, mas não quer dizer governabilidade fácil, porque a rua pode não estar 100% com ela. Falei, pô, nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou, lá não tem multa, não tem nada, é só não ir. Não é que nem aqui, que se... Depois tem que se explicar, senão você... a multa é pequena, mas se você parar, meu povo, CPF é suspenso, tá? Da conta corrente vira água aqui, se você ficar muito tempo sem pagar, sem se regularizar. Não é só R$3. R$3 provavelmente ninguém morre, mas não é o fato de R$3. É o efeito cadeia de você não votar no teu conta corrente. E os analistas lá, eles estão esperando aí uma participação baixa. Cerca de 40% dos eleitores estão indecisos ou não vão votar. E esse dado reflete a desilusão dos italianos com a política. Isso já foi. Mas só para você ter noção, nos últimos 76 anos, a Itália já teve 67 governos, o que significa que a duração média é de cerca de 13 meses para cada executivo. E essa abstenção faltou mais gente nessa eleição do que na anterior. Das outras ele não soube dizer, mas menos eleitores foi. Então ele falou, ó, Congresso de boa, o medo é a rua. O quanto a rua pode tumultuar. Lembra, uns 20 dias atrás queimaram conta. E aí, o que vai ser cobrança agora? Complicado, mano. Eu acho que o grande desafio da Europa como um todo é reverter o processo de desindustrialização. Esse é o grande problema, né? Uma economia que hoje vive de serviços financeiros e turismo, com algum grau de indústrias, né? Então, Itália, você tem indústrias no norte, a Alemanha ainda tem bastante indústria. A Alemanha é forte indústria, é a mais forte de todos. É a mais forte. E a França, né? Alguma outra indústria também. Mas, assim, um processo de desindustrialização muito forte. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do continente. E a inimizade interna está muito grande, mano. Eu não sabia, a Holanda é mega fura-olho. Holanda é muito fura-olho. Muito fura-olho. Muito, muito. O que acontece? Um exemplo, eu contei semana da sexta do negócio do remédio. Itália, no carnaval do ano passado... Não, carnaval de 20 foi o grande surto de Covid. A divisão do mundo de Covid é aquele carnaval de 20. Que quando a Itália, no domingo de carnaval, falou, deu droga. Aí a Itália comprou vários remédios, soltou a mão. Quer? Me dá remédio, comprou da China, dos Estados Unidos. Aí os caras falaram, olha, eu entrego mais rápido se eu soltar no porto de Roterdã, da Holanda. E você internamente leva de caminhão o trem, fechou? A Itália, claro, se você entrega mais rápido lá, chega mais rápido para mim do que no meu porto, manda brasa. Chegou lá, a Holanda falou, daqui não sai. Por que não sai, Holanda? Não, eu fechei fronteira contigo, nada meu pode ultrapassar a fronteira. Holanda, eu compro o teu caminhão,
Eu compro. Você deixa na divisa, um funcionário meu atravessa, eu compro o teu caminhão. Não pode. Então a Itália atrasou o negócio porque a Holanda furou o olho dos caras, maluco. Que isso? É assim, a coisa é surreal. A história que contaram é surreal, do tipo, pô, Gani tem o remédio, eu chego, pô, Gani, pega o remédio lá pra mim. Gani pega, pô, valeu, me entrega. Não. Pô, mas você... O teu porto é o principal porto da Europa, o segundo maior do mundo, me ajuda aí. Não, tá aqui. Quando a gente liberar a fronteira, eu te entrego. Aí foi piorando, né? Total. É assim, pô, gás, a França tá abarrotada de gás de energia, lotada de energia, lotada. Tá lotada, tá ameaçando conversar com a Alemanha. Tá sem problema nenhum de energia. Outra coisa doida, a conta de luz que chega na tua casa é assim, conta de luz. Só que essa conta de luz, ela pode ser gás, ela pode ser ar, eólico, né? Ela pode ser nuclear ou ela pode ser carvão. E é cobrado pelo maior dos 4. Então, energia eólica, os caras estão passando mal de ganhar dinheiro. Por que estão passando mal? O custo é igual, só que eles estão recebendo o mesmo que o cara do gás. Só que o lobby não deixa mudar a regra. Irmão, tá bom, a Europa tem que fazer assim, Ctrl-Alt-Del, puf, e criar de novo, maluco. Como é que pode isso? É surreal e essas brigas internas, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial foi criado a concepção, né? Vamos criar um mercado comum que evoluiu para uma União Europeia. E a ideia era fazer uma Europa única, justamente para os países não entrarem em guerras, dado que no passado muitos deles entraram em guerra, principalmente a Alemanha. Então vamos criar essa Europa única na tentativa de que eles não entrem em guerra. Só que a gente não pode esquecer que são povos diferentes. Embora você tenha uma mesma etnia, mas você tem culturas muito diferentes dentro da Europa. E aí, de um mercado comum europeu, de um bloco comercial, se transforma numa união monetária, em política externa, muitas medidas devem ser tomadas igualmente. Olha a política de juros, né, também, política monetária. Então tem países completamente diferentes e você adota a mesma política de juros, o que traz problemas também para o fiscal, porque como é que ficam as dívidas dos países com políticas monetárias diferentes. Então, muita gente foi crítica a essa união, de economias muito divergentes e de culturas também divergentes. E agora você tem esse grande problema para administrar, porque na hora que está tudo bem, a crise não aparece, mas na hora que você está num período muito recessivo, com falta de energia, esses países, aí como o Cabral trouxe, eles começam a rivalizar, eles começam a brigar, eles começam a ter visões diferentes. Só que você está dentro de uma estrutura que é engessada, engessada em política monetária, engessada em política externa, engessada em política imigratória. Então esse que é um grande problema para a Europa. Por isso que tem muita gente que defende que a saída para a Europa é menos Europa. Quer dizer, seria justamente fazer o movimento que a Inglaterra fez. Aí cabe um detalhe aqui, operacional. Itália, imagina no mundo hipotético que a Itália saia da Europa. Ela vai sair da Europa, no dia seguinte, ela tem uma dívida externa de quase 3 trilhões de euros. Ela não tem nenhuma dívida externa hoje. Ou zero com o globo ou mundo afora, muito pequeno. Aí ela cria de volta a lira. Só que ela deve em euro. Então ela surge do nada. Oi, acordei, tudo bem? Devo 3 trilhões de euros de uma moeda que eu não emito. Que a minha moeda vai ter que ganhar força para eu comprar o euro mais baixo na hora da rolagem. Aí que acabou de vez. Então não tem saída fácil. Não tem saída fácil. Não tem solução fácil. Então expulsa esses malucos da zona do euro. Eles devem euro. Os bancos europeus vão tudo virar água, porque ninguém vai receber. Você acha que a Itália vai ter dinheiro para pagar 3 trilhões de euros? Então não é só questão de expulsar e segue a vida. Ninguém é Reino Unido não, maluco. Você está falando de país que está sofrendo. Que nem o Reino Unido na época do Brexit, que se preparou anos, ficou anos votando, anos de desmame. Imagina você expulsar agora a Itália.
Porque tem um movimento junto com essa mulher, não dela, mas de alguns aliados de sair da zona do euro. Eles queimaram bandeira ontem, da votação. Só que o fato de é só sair. É dever 3 trilhões de dólar em 24 horas. Ó, a partir de amanhã, tua dívida não é da tua moeda, é da moeda tua antiga. Quero ver honrar. Nossa. Então, a União Europeia criou uma armadilha para ela mesma, né? Quer dizer, para esses países, que agora ficou muito mais difícil. Esse custo de saída ficou muito difícil, né? E não foi a criação desse bloco, não foi uma coisa espontânea do povo, entendeu? De baixo para cima, veio de cima para baixo. Então, burocratas lá, vamos fazer isso. Mas não foi uma coisa, você entendeu? De uma adesão popular de baixo para cima. Foi acontecendo, mesmo os burocratas tomando decisões e aí tá esse problemão. A taxa de juros da Grécia e da Alemanha é igual? Para mim isso não faz o menor sentido. Mas são riscos fiscais diferentes. O mundo ideal, que é impossível existir esse mundo ideal, é fazer o seguinte: olha, vocês têm 15 anos para ter o mesmo risco fiscal. Combina isso com a França, que você com 60 anos está se aposentando. Combina? Botar o mesmo risco fiscal da França e Portugal. Possível. É complicado. Desculpa a gente ficar longo no mesmo assunto, é que cada hora vê uma coisa e é complicado pra caramba, mano. Mas esse é a graça do programa. A gente fala de União Europeia, de Fed, de Bolsa. Pode falar de tudo, até de sabonete. Deixa eu responder essa pro Helder, porque o Helder... Diga. Primeiro, ele é rico. Helder é rico. Então a gente tem que imagina Helder hoje sem o 710, deve ter sofrido. O Helder é um cara rico, então pode nos ajudar. O Helder é rico, porque ele só compra ações. Ele é rico. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Nada. E ele faz uma pergunta muito boa, que ele me perguntou se a teoria monetária moderna, essa expansão, né, a ideia de imprimir dinheiro ad eterno, né, e a política energética e ESG despertou a inflação. Ele levantou para eu cortar, né, tipo... Maurício do vôlei, ele já estava esperando, né? Vai, Marcelo Negrão, e pumba! Então, sim, com certeza, você diminuiu a capacidade de oferta de refino de petróleo, né? Desincentivou toda a política de refino de petróleo, sustentou o preço de petróleo lá em cima, imprimiu dinheiro muito acima do que a economia conseguia absorver. Sim, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, você gerou inflação. Beleza. Eu tô... Diga. Outra coisa, você sabia que a França tem 60 usinas entre nucleares e carvão funcionando? E nada do meu urânio subir com aquelas usinas. É surreal. E não, a Alemanha não pode, o mundo não pode. Tá bom, SG, vai no queima a floresta amazônica não, hein, Bolsonaro? Tá doidão? O cara tem 50 usinas funcionando. A famoso, como é que é? Ferreiro de não sei o que, de pau. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Pimenta no olho do outro não arde, por aí vai. Pimenta no Orkut dos outros, lembra do Orkut? Eu tô sentindo esse programa meio pesado hoje, só com notícias Isso é legal ruins. também, sabia? Porque tem dia que a gente tá mais bem-humorado, tem dia que a gente tá mais bravo. Hoje também tá mais... não tem... Estão reclamando que Helder só apareceu no almoço. De manhã ele não veio bater ponto. Mas, a gente precisa falar ainda de Boletim Focus, que a gente não falou ainda. Temos que falar de debate e o pronunciamento de Ciro Gomes, que foi hoje. O que ele falou? O que eu falei? Você não sabe o que você falou? Não lembro. Chama o intervalo. Não, põe Ciro pra chamar o comercial. É só pra chamar o comercial. Rapaz, vamos pro intervalo aí, pessoal. Vamos pro olha intervalo. Olha aí. Roda a vinheta. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq.
E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas Ctrade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do BMC Market dessa segunda-feira. A gente não falou de relatório Focus, então a gente fala agora. Porque os economistas do mercado financeiro reduziram de 6% para 5,88% a estimativa de inflação para esse ano. Foi a 13ª vez seguida da estimativa do mercado financeiro para a inflação deste ano. Também é a primeira vez desde março deste ano que a previsão fica abaixo de 6%. Para o próximo ano, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. De acordo com o boletim Focus, a previsão para 2023 passou de 5,01% para 5%. O mercado financeiro também passou a prever uma alta maior do PIB em 2022. O novo aumento acontece após a divulgação do resultado do segundo trimestre, com alta de 1,2%. A previsão dos economistas dos bancos é que a economia brasileira cresça 2,67% em 2022 contra os 2,65% previstos anteriormente. Já para 2023, a previsão de alta ficou estável em 0,50%. O mercado também manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75%. Atualmente, a Selic está nesse mesmo patamar. E o Copom também vem sinalizando de que os juros vão se manter altos por um período mais prolongado. Já para o fechamento de 23, a expectativa do mercado para a taxa Selic permaneceu em 11,25%. Com isso, o mercado financeiro segue estimando queda dos juros no ano que vem. Já o dólar continua aí sem mexer. 5,20 para esse ano, 5,20 para o ano que vem. Cabral, Gani, o que chamou a atenção? Alguma coisa aí do Focus hoje ou não? Eu achei que a revisão de crescimento econômico poderia ter sido maior. Foi bem pequena, né? Bem pontual. Inflação esperado. Redução novamente, né? 0,12 pontos percentuais para baixo. Uhum. Nada novo. Cabral? Compartilha minha tela aí, por favor. Bora lá. Então aqui, ó, o PIB, Gani, era 65, veio para 67, mas provavelmente está indo em direção a 70. Que é o pessoal dos 5 dias aqui. Dias, No IPCA, 6 veio para 88, mas o povo de 5 dias já fala em 577. Só que esse número aqui é um número que pode sofrer interferência por conta do amanhã. IPCA 15 que sai amanhã, eu acho. Não sei se amanhã ou quarta. Amanhã. Então, esse 577, ele pode não ser um número confiável para a semana que vem, dependendo do que sair o IPCA. Juros está tabelado, 13,75 com 11,25. E podemos ter uma melhora do PIB para o ano que vem, no relatório de semana que vem. Porque quem mandou semana passada está falando de 5,8. Quem mandou nos últimos 30 dias fala de meio. Então, esse IPCA pode melhorar, dependendo do IPCA 15. O PIB para esse ano deve melhorar e o PIB para o ano que vem também. É isso. Pode descompartilhar, por favor. Nenhuma novidade. Ficamos na mesma aí com o Focus. Vamos pro assunto que todo mundo gosta, todo mundo quer, alguns ainda não gostam tanto. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o debate que aconteceu nesse pool
entre as emissoras no fim de semana, que foi transmitido também aqui pela BMC News no sábado. Além disso, antes de saber a opinião do Gani e do Cabral sobre isso, eu queria também lembrar que o ex-ministro Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT, ele havia anunciado ontem que iria fazer um pronunciamento à nação hoje, ao vivo. E ele apareceu por volta das 10 e pouco assim da manhã e diz que não vai desistir de sua candidatura em prol do voto útil, que era o que se estava pedindo aí o Lula. Ele diz estar sendo vítima do que chamou de gigantesca e virulenta campanha para a retirada da sua candidatura. Ele citou nominalmente os adversários, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, os chamando de forças do atraso. Ciro também disse que o atual presidente é a cria maligna de Lula. Em queda nas pesquisas eleitorais, Ciro se mantém no terceiro lugar nas intenções de voto para a eleição. Em levantamento do Instituto FSB divulgado hoje, Ciro tem 7%, 28 pontos percentuais a menos que o segundo colocado, que é o Bolsonaro, com 35%, e o ex-presidente Lula lidera com 45%. O pedetista vem sendo pressionado por ex-apoiadores e personalidades políticas da América Latina a desistir de concorrer em prol do voto útil em Lula. Na realidade, o que ele trouxe aí foi nada, né? O Ciro sempre foi esse discurso do Ciro, né? Ele sempre falou, se for para ganhar a eleição, é o discurso dele, né? A lógica dele, com as concessões que o Lula, o Bolsonaro faz, ele fala, eu prefiro não governar, prefiro não ganhar. Se for para a mudança. Então, esse sempre foi o discurso dele. Quer dizer, se for para eu ganhar, eu quero que eu vou realmente mudar, etc. e tal, né? Eu acho que não trouxe nada de novo, é o Ciro de sempre aí, tentando, bate na esquerda, né, com certo cuidado, bate no Lula para tentar ganhar os votos do Lula e faz uma oposição também, uma alternativa ao Bolsonaro, né? O cara, na verdade, o cara... desculpa. Daniel, não, eu ia perguntar, era você mesmo para chamar. Fala aí. Na verdade, o cara ganhou horário eleitoral de grátis, né? Porque desde ontem à noite, quando ele postou aquela foto dele lá, eu vou falar o que eu lembro, mas posso estar errado a frase, pronunciamento à nação, alguma coisa assim, 10 horas de hoje. Ele postou no Twitter dele. Era mais, sei lá, 6 horas da tarde, 7 horas da noite de ontem. Aí começou a burburinho, se você for ver, tem uma cabeçada de compartilhamento, de comentário, de coraçãozinho e etc. E ganhou horário eleitoral hoje em vários canais de YouTube e algumas televisões, dizendo que eu fico. Simplesmente isso. O discurso desse, sabe quem deve estar rindo, comemorando? Bolsonaro. Por quê? Porque isso pode... Não tira voto de Bolsonaro, Ciro. Esquece. E nem joga o voto do Bolsonaro pro branco. Mas ele tira de Lula. Então, uma decisão dessa pode tirar a força de Lula para domingo. Quer dizer que Lula vai perder 8% da pesquisa? Não. Muito longe disso. Mas tirou um pouquinho. Eu tenho certeza que um pouquinho de Lula hoje saiu. Pode ter sido 100 mil votos de 20 milhões. Mas saiu um pouquinho hoje. E pro Bolsonaro nada saiu. Então ele tá daquele sorriso, canto de boca assim. Se ferraram, falou mal de mim, não muda nada. O que vai mudar na minha vida? Porque falou mal de mim, que eu sou cria do Lula, que se dane. Ninguém vai deixar de votar em mim ou não por causa disso. E Lula ficou louco, né? Porque aquele povo que poderia estar indo em direção ao Lula pode estar voltando. Mas então, menos força para Lula para virada para segundo turno. Mas o pessoal tava falando que esse ano o Ciro tava mais pro lado do Bolsonaro do que pro lado do Lula. Tanto que saiu até na internet aí durante o debate de sábado que o Lula... que o Ciro, ele estava conversando ali com o Fábio Faria ali nos bastidores e realmente ele conversou com o Fábio Faria. O pessoal achou que foi um clima um clima bom entre eles.
Enfim, né? Porque o inimigo a ser batido não é Bolsonaro no primeiro turno. O inimigo a ser batido no primeiro turno é Lula. Ele não vai tirar no segundo turno é outra história. Então, confirma aquilo que você acabou de falar, né, o Cabral. Ele tentou ali fazer alguma coisa para tentar tirar alguns votos ali do... Ele não vai. Imagina que alguém vota no Bolsonaro, vai votar no Ciro. Não tem, não faz sentido. Agora, do Lula, pode balançar. Pode tirar voto mesmo. Pode balançar. E você falou dessa questão da transmissão, a gente acompanha isso mesmo, a gente tem esse intuito mesmo aqui na BMC, mas é engraçado que algumas emissoras estão agora pensando 2 vezes antes de transmitir agora essas coisas, né? Eu estava vendo na internet que a Globo News, por exemplo, não vai transmitir mais desde do 7 de setembro, que o Bolsonaro começou a fazer campanha ali e eles não gostaram, porque eles estavam transmitindo o 7 de setembro. Ele também. E aí eles acabaram desistindo, falando, a partir de agora a gente não vai transmitir mais esse povo que está em candidatura aí para não fazer campanha para esse povo. É muita ingenuidade achar que o político vai, né? Apareceu com uma câmera na frente dele em véspera de eleição, não vai falar, né? Não vai falar. Pergunta isso para um Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, o que eles acham. Com certeza. Não, isso era meio que óbvio. No caso do Ciro, a gente estava esperando, ou o cara vai desistir, ou ele vai pedir pro pessoal votar nele a dar com pau. E foi o que aconteceu, né? Político tá o tempo inteiro em campanha, mas o tempo inteiro, né? Exatamente. Agora, falando do debate, o que vocês acharam do debate? Assistiram na BMC News ou vocês assistiram pelo SBT? Não, foi aniversário da minha mãe, mas eu vi trechos depois, enfim. Mas é o seguinte, em relação ao debate, não achei nenhuma grande novidade em relação ao outro debate. A Simone Tebet criou o feminismo dela, né, o movimento feminismo dela, que é completo. Então, tem o meu catolicismo, o meu feminismo, o meu capitalismo, o meu liberalismo, agora é assim, tá certo? Você pega algo aí, algum movimento ou algum grupo, alguma teoria, você cria a sua, né? Então, eu achei curioso. Mas nada demais, acho que nada que mudou definitivamente o jogo, né? Agora o padre lá é uma figura, né? Pô, o padre do caramba, o padre é uma figura. Não, ele era Kelman Bolsonaro, né? Eu não sei como é. Sempre tem umas figuras meio diferentes. Tem o padre, na outra era o Daciolo. Ele ganhou os seus 15 minutos de fama ali, né? Mas ele pode ter sido um destaque. Né? Foi legal, foi legal. E pior é o seguinte, no final, quando ele falou, fala padre, eu falei, só falta esse maluco falar que é pra votar no Bolsonaro. Mas ele não, pediu pra votar nele, entendeu? Eu falei, ufa. E esse cara vai ter voto, hein? Esse cara não tinha nada, eu te digo que esse cara tá arriscado ficar entre Simone e Soraya, como é que é a outra? Você acha? Eu não duvido. Padre Kelman? É que ele é Daciolo. Eu não sei qual religião ele é. Dependendo da religião, ele é católico ortodoxo. Ele é católico ortodoxo. Eu não duvido desse cara ficar acima, quer dizer, seria 1, 2, 3, quinto lugar, quinto ou sexto. Pior que eu não duvido. Tem um perfil de humor que eu adoro, Joaquim Teixeira, no Twitter, ele falou, desisti de votar no Bolsonaro, vou votar no padre. Muito bom. Agora, quem eu acho que falou bem, que aproveitou esse tempo, pelo menos do debate, eu acho que foi a Soraya, né? Acho que ela soube aproveitar o tempo dela para falar. Sim, eu acho que ela aproveitou o tempo. Você sabe uma coisa da Simone? Eu percebi uma mudança postural de gesto, falando assim muito, né, com ênfase, né, a Simone? Mão. Eu achei aquilo tão artificial. Eu achei que ela perdeu um pouquinho a naturalidade. Eu achei, me chamou a atenção isso. Eu acho coisa que parecia plastificada, muito construída, né? Porque, querendo ou não, tem 3 ali que você percebe que tem uma naturalidade muito grande. Ciro, Bolsonaro e Lula. Não tô aqui... macaco velho, né? Tô aqui elogiando. Eles têm uma naturalidade muito grande, é uma autenticidade, eles passam ao falar.
né? Eu vejo, por exemplo, a Soraya aí, que essa questão que você falou do feminismo, a gente estava falando de feminismo até nos bastidores aqui. Existe feminismo é uma coisa, movimento feminista é outra coisa, mas ela realmente se embananou ali. Ela se embananou. Ela tenta ali defender uma pauta, nem ela sabe direito o que ela está querendo defender. Eu acho que ela não sabia o que era. Ela está tentando pegar o voto das mulheres, né? Falando, olha... mas de uma maneira muito vaga ela fala, igualdade de direitos entre... Aí, igualdade salarial, mas peraí, igualdade salarial em que contexto aí já falando? Não é feminismo, né? Não é a mesma coisa. Em que contexto que você porque falando? O grande problema hoje, né, Gani, que a gente estava falando é que feminismo, as pessoas acham que é algo voltado apenas a mulheres. E feminismo não é isso. Feminismo é voltado à igualdade, não igualdade salarial. É a igualdade entre todos. E aí ela pregou a questão da igualdade para as mulheres. Aí entra uma parte de um movimento feminista que aí não tem nada a ver com o feminismo. Quer dizer, o povo deu uma bobeada legal ali acho que ela deu uma... Acho que ela se embananou ali. Se embananou bem. E o padre pegou ela nisso daí. Não, mas peraí, me explica isso daí, como é que... Agora, a minha pergunta para vocês dois é a seguinte, e também para o pessoal do chat é a seguinte: Lula fez bem em não ter ido ao debate? Não responda, pera, porque tem o que agora, ô Gani? Comercial. Vamos pro comercial, pessoal. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Último bloco aqui do BMC Market, antes da gente começar aqui o Você com Dinheiro, que chega na sequência aqui na programação daqui da BMC News. Mas eu fiz uma pergunta antes, que era se vocês se confessariam com o padre... Não, desculpa, perdão, pergunta errada. Queria saber se vocês acham que o Lula fez certo em não ir ao debate, porque o da vez foi o Bolsonaro, ele foi atacado por todos, menos o padre Kelmon, obviamente. Mas eu acho que, minha opinião, se o Lula fosse, ele ia ser massacrado pelos outros. Ou não? O que vocês acham? Pela democracia, eu queria que Lula fosse.
Porque debate de ideias de candidato, mesmo pancada rolando, maluco, você comprou ingresso para ver o UFC, vai para um ringue também. Botar a cara a tapa. Mas por ele, Lula, ele se deu bem, não perdeu muito voto. Porque ele acaba sendo esquecido quando o foco vira Bolsonaro. Ele perdeu mais voto hoje, para mim, na declaração do Ciro dizendo que fica, do que no debate ontem que o foco vira Bolsonaro. Então, como estratégia eleitoral, para ele foi bom. Como democracia, eu acho uma droga. Eu queria todos lá. Ele usou a mesma tática do Bolsonaro em 18. Isso é fato. Só tem que saber o seguinte, coisas que eu não lembro, e eu já desliguei o micro aqui. Se Bolsonaro, por causa do horário, porque o pessoal trocar plantão, né? Se Bolsonaro foi ou não dos debates antes da facada e quanto tempo pós-facada ele estava liberado. Eu não tenho isso de cor para poder questionar. Para amanhã a gente debate isso. Teve uma delas que ele falou que ele não ia, por causa da facada, que ele estaria se recuperando. Então eu não sei mas que dizer, os médicos teriam liberado ele e ele acabou não indo. Eu lembro bem disso. Mas você está na vantagem, eu concordo absolutamente com o que o Cabral falou. Perde a democracia, mas é do jogo, né? Ele está na vantagem, não quer ser vidraço, tem muito a perder. Porque o Lula, ele toma a pancada do Bolsonaro, toma as pancadas duras, porque pegam na questão da corrupção, e do Ciro também, bate duro. E de macaco velho, né? E o Lula, muita gente tem falado isso, ele não tem mais a mesma capacidade cognitiva de Não tem. Visivelmente ele perdeu. Ele tá estranho mesmo. Eu tô queimando minha língua, que eu falei, encarar Lula, ele abrindo a boca, é tenso. Não tá sendo tenso não, mano. Ele tá repetitivo da mesma resposta. Você pergunta para ele, Lula atravessou a rua, mas o meu PIB cresceu 7%, e lá todo mundo comia picanha e não sei o quê. Mas Lula, o Corinthians ganhou no futebol feminino com 2 gols no final. Mas ganhou com 2 no final, porque na minha época o PIB cresceu 7%. Ele tá meio girando disco, entendeu? E eu falo uma coisa aqui, que eu não duvido que em política, sei lá, se o Alckmin não aposta que vai de alguma maneira suceder o Lula, entendeu? Porque eu não consigo entender por que o Alckmin foi ser vice do Lula, qual foi o preço disso, entendeu? Talvez ele imagine que vai suceder, o Lula não aguente um segundo mandato, não termina um primeiro, sei lá. Mas eu sempre trabalhei com essa hipótese. E a voz dele tá muito estranha também, mano. Numa eventual vitória de Lula, vocês acreditam que Alckmin assuma? No decorrer dos anos, sei lá. Ocorrer, no começo, não. Mas no decorrer dos anos, não sei. Vai depender da saúde do homem. Vai depender da saúde. Mas não você percebe. Há um risco, né? Há um risco, A saúde dele não está das melhores, né? Lembrando que ele teve um câncer na laringe, né? Acho que foi na laringe. E ele tá estranho para falar novamente. Perdeu. O raciocínio você vê que não tá tão rápido como era anteriormente. Vamos aguardar. Gente, vamos chegando aqui no final, então, do BMC Market. O pessoal tá perguntando se você tá respirando pela boca, Cabral. Você não tá eu não quero dar só a nariz aqui na frente de vocês e o intervalo é curto. Batou o spray pela boca. Aqui é realidade, rapaz. Vai ficar metido não pelo nariz, se eu fechar a boca eu morro aqui. Boa! Valeu, Cabral, valeu, Gani. Um abraço para vocês. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, valeu, obrigado. Gente, muito obrigado aí para você que acompanhou o BMC Market aqui. Valeu, pessoal aqui do chat. Obrigado aí pelas mensagens, obrigado também pela companhia aí. Participem sempre aqui com a gente. BMC Market vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com o Você com Dinheiro. Eu e a Débora Oliveira voltamos às 4h da tarde no fechamento de mercado com o Top News. A gente volta a se encontrar então mais tarde. Um abraço para vocês e até mais.